Nem só de computador viverá o photoshopeiro. Oi, meu nome é Ed Lopes e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a técnica definitiva de como você fazer envelopamento. Eu tenho aqui o meu carro, eu quero que vocês imaginem ele sem esse adesivo e eu vou mostrar para vocês o jeito muito prático que você tem para fazer eu vou mostrar para vocês o jeito mais prático que há para vocês fazerem a arte de um envelopamento e não errar nas medidas. O que a gente vai fazer é o seguinte, nós temos que ter duas medidas, nós temos que ter a medida de largura e a medida de altura do carro, sempre da parte mais larga para a parte mais alta. O que eu quero dizer com isso? A parte mais alta desse carro está mais ou menos aqui, isso é no olhômetro, tá mesmo, não precisa ser milimetricamente, mas é mais ou menos aqui. E o comprimento do carro, ele vem daqui, dessa parte da porta onde eu estou com o dedo, até mais ou menos aqui, essa parte aqui do farol, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos medir tanto o comprimento quanto a altura. Aqui na altura, eu vou ter exatamente 1,16 m, ó, pegando dessa ponta até essa parte aqui embaixo. E no comprimento, nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter aqui 2,84 m. Esse é o comprimento do tamanho do carro. Outro segredo importante é o seguinte, você tem que tirar uma foto do carro mais ou menos do jeito que você está vendo aí esse vídeo. Então, você vai ver na sua câmera, a sua câmera do celular ou a câmera normal mesmo, você vê que ela tem aquelas 3 riscas, né, que a gente chama de grelha. Então, você imagine que bem no meio dela, você tem que pegar bem no meio do carro. Então, provavelmente, o meio desse carro, ele vai estar aqui, né, tanto da altura quanto da largura. Então, você tenta tirar no nível, não fique torto, não entorte a câmera, não tire, por exemplo, desse jeito, encaixe o carro bem certinho, tanto na altura quanto no enquadramento, porque aí você não vai ter problema nenhum, beleza? Então, essa aqui é o primeiro passo. Agora a gente vai lá para o computador e eu vou mostrar para você como que só com essas duas medidas a gente faz a arte sem problema nenhum. Eu já estou aqui com o arquivo aberto, nós temos aqui as medidas que a gente tirou, 2,84 por 1,6. Muito importante vocês terem essas medidas exatamente da parte maior do carro, tá? Então aqui a altura e a largura, 2,84. Eu vou desativar aqui a nossa camada do carro e eu vou também desativar aqui essas camadas que é só o exemplo da medida, tá? E aqui que você vê? Você vê que eu já fiz as linhas que separam as partes que eu preciso separar, já pensando no mockup que eu vou criar para esse carro. Então vocês veem que eu tenho aqui a parte dos vidros, né? Eu tenho aqui a parte do friso e essa linha aqui é a parte onde a porta vem e ela dá uma quebrada. Então eu coloquei essa linha aqui só para eu saber como que é, aonde está essa linha, porque se eu quiser colocar algum elemento, é uma informação a mais que eu tenho, beleza? Eu não coloquei aqui as maçanetas, porque a arte da maçaneta eu sei que não vai nada em cima dela, então para mim tanto faz, então por isso mesmo que eu não coloquei as maçanetas aqui. Mas como a porta vai ter, eu vou ter adesivo aqui na porta traseira e na porta dianteira, é proibido por lei ter adesivo, mas aqui na porta traseira vai ter, então só para vocês entenderem isso. Então tenho aqui o carro, tenho aqui as linhas, né? Tenho as medidas e como que é o procedimento agora? Quando você tira a foto do seu carro ou do carro do seu cliente, você não vai saber, a foto não vai vir no tamanho. Então o que você faz? Não se preocupa com ela ainda não. Você simplesmente abre a foto, faz isso que eu fiz, cria essas linhas. Eu criei essas linhas aqui com a Pen Tool e aí você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui a visualização do carro, eu vou tirar aqui a visualização aqui dessa nossa cor de preenchimento, da nossa camada de cor sólida, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em imagem, aparar e vou dar aqui um OK.
Aí o que que ele faz? Ele vai deixar o tamanho da nossa área de trabalho, ele vai ficar somente aqui do tamanho da área do carro. Pronto, perfeito. Então já está aqui. Está resolvido? Não, porque olha só, a nossa medida, ela vem exatamente até esta parte aqui do carro. Deixa eu dar aqui um Ctrl 0. Ele vem até esta parte do carro. Mas o que que acontece? No meu carro, eu quis que ela fizesse o seguinte, quando chegasse aqui, ela pegasse um pedaço do para-choque ainda. Aí eu medi esse pedaço do para-choque, vi o tanto que tinha lá e eu já sei qual que vai ser o acréscimo de arte que vai ter nele. Mas eu quero dizer para você aqui que essa linha que está aqui passando, ela não está contabilizada na nossa medida, correto? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou dar mais um corte aqui. Eu vou apertar a tecla de atalho C. Eu vou pegar isso aqui, arrastar até aqui a ponta aonde termina a lanterna do carro e vou dar um Enter, né? Então ele diminuiu aqui a nossa área de trabalho, que no Photoshop isso aqui a gente chama de Canva. Olha só que interessante, né? Então beleza, agora sim eu tenho a medida certinha, ó, desta ponta até esta ponta aqui. Teoricamente, eu tenho 1,84 m, que foi a medida, e daqui de cima até aqui embaixo eu tenho 1,06 m. Eu vou dar aqui um Ctrl Alt I para vocês verem o tamanho que está essa imagem. Ela está com 41 centímetros por 16 centímetros, que não é a medida que a gente vai trabalhar e também não está, tá proporcional, né, mais ou menos, mas não está ainda de uma forma que a gente dê ideia se está tudo do mesmo jeito. Então o que que a gente vai fazer? Nesse vídeo aqui, eu expliquei para vocês como trabalhar com grandes formatos no Photoshop, tá? Então, é mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar uma proporção. Eu vou usar aqui uma proporção de 50 centímetros. Meu computador ele aguenta, então eu vou colocar aqui uma proporção de 50 centímetros. Se o seu computador aguentar, você pode colocar também essa proporção de 50. Ou se ele não aguentar tanto, você pode diminuir aí até 10%, que não tem problema nenhum. Sempre é 300 dpi e eu vou fazer o seguinte. É 2,84, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a corrente aqui ativada para manter tudo proporcionalmente. 2,84 m, que dá 284 centímetros, dividido para 2. 284 centímetros dividido para 2, que deu aqui, que já deu aqui embaixo a proporção de 54,31. Perfeito, perfeito. Eu vou dar aqui um OK. O que que ele vai fazer? 284 dividido para 2 vai dar 142, certo? Então ele vai colocar a nossa imagem nessa medida, que aí a gente já consegue ver se está tudo na proporção. Ctrl 0 de novo, Ctrl Alt I. Olha só, 142 por 54. Quanto que eu falei que era a altura? 106, né? Mas olha só, era 106 daqui até aqui embaixo, certo? Aqui ainda tenho mais um pedacinho, que é a parte ali do assoalho de carro, que eu não vi quantos centímetros tem não, mas eu acho que deve ter uns 5 centímetros. Então olha só, 54 vezes 2 daria 109 centímetros, né? Ou seja, está passando um pouco mais de 3 centímetros, que está contando também com a parte do assoalho e com esta parte aqui, ó, tá vendo? Que está aqui embaixo. Então, você vê que essa medida já está ali no tamanho, com uma diferença bem pouca de alguns poucos centímetros, tá? Então, do jeito que está aqui, eu vou dar o cancelar, é isso mesmo, 142 por 54,31, que vai dar mais ou menos aquela medida que a gente fez de 284 por 106, tá? Então, eu vou dar aqui um OK, né? Ele já está aqui do tamanho. E aí, beleza. Você pode começar aqui a montar a tua arte, mas você sabe que nesse canal aqui, a gente sempre ensina você a não ser só iniciante no Photoshop. A gente não ensina aqui, a gente não, né? Eu que só tenho eu e meus gatos aqui, eu não vou ensinar para você de qualquer jeito. Eu vou mostrar para vocês as dores de cabeça que tem nisso e qual que é a solução que você tem que adotar
para você não ter esse problema no Photoshop. Isso vai fazer com que você passe de um cara amador, que não sabe trabalhar bem, para um profissional bem qualificado, bem remunerado e mais do que isso, bem desejado. Então, se você quer se profissionalizar mesmo no Photoshop, se você quer entender como ele funciona e saber no dia a dia como aplicar ele, se inscreva nesse canal, porque aqui tem vídeo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sempre ao 12h15. Vamos lá, era esse o recado que eu queria dar. Então, beleza, eu já fiz tudo isso, eu já sei que eu tenho que colocar no tamanho, mas tem algumas coisas que eu preciso fazer ainda. Por exemplo, a parte aqui do nosso para-choque. O que eu tenho que fazer? Eu fiz aquele processo de imagem, aparar e cortar as partes que eu não queria, certo? Eu vou fazer aqui agora o contrário, eu vou colocar aqui, ó, revelar todas. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai revelar toda a imagem que eu tenho fora dessa minha área de trabalho. Então ele está aqui calculando o processo e aí ele calculou tudo, inclusive a imagem, a foto do carro, que apesar da gente não estar vendo, mas ela está no documento. Agora sim, de novo, eu venho aqui em imagem, aparar, e aí ele vai tirar, ele vai deixar somente na área que a gente está vendo aqui de preto. É um processo que você tem que fazer para não ter que fazer isso de forma manual, né? Ele economiza tempo. Então, por isso que eu sempre faço isso. Quero deixar exatamente no tamanho, então, aparar, revelar todas e depois aparar de novo. Então, agora, você tem aqui a imagem da área total que você quer fazer. Ele vai ter aumentado, ó, Ctrl Alt C. Ele vai ter aumentado aqui, deixa eu colocar aqui em centímetros. Você viu que ele está aqui, ó, com 54 permaneceu, mas a largura dele aumentou um pouco. É óbvio, aumentou porque eu tenho essa parte aqui do para-choque, certo? Mas isso aqui é só para vocês verem. Não tem problema nenhum, isso daí ainda está dentro das medidas. O que acontece? Quando você faz um adesivo para carro, você tem que pensar no que a gente chama de sangria. Sangria o que é? É uma parte extra de imagem. Por exemplo, se o cara for aplicar esse adesivo aqui, se você fazer ele justinho, ele nunca que vai encaixar, porque é óbvio que você vai mexer um pouquinho nele. Então, você cria aqui uma sangria. Nesse caso desse carro, eu vou criar uma sangria de 10 centímetros, certo? Então, vou colocar 10 centímetros para cima, 10 centímetros para baixo, 10 centímetros para a esquerda e 10 centímetros para a direita. No total de 20 centímetros. Como eu estou trabalhando na metade da minha escala, se eu quiser aumentar 20 centímetros, na verdade eu tenho que aumentar só 10, né? Porque eu estou na metade, 10 vezes 2 igual a 20. Então é isso que a gente vai fazer. Só que não é aumentar o tamanho da imagem, é aumentar só a área de trabalho. Então Ctrl Alt C, você vai abrir aqui essa janela, você vai deixar aqui o tamanho relativo ativado, aqui você vai deixar em centímetros. E aqui você vai colocar 10 e 10. Opa, 10 e 10. Isso aqui está dizendo o seguinte para o Photoshop, ó. A minha largura está em 145, ela vai para 155 e a minha altura está em 54, ela vai para 64. Aqui você define a direção que você quer que a nossa arte ela aumente. Então, se eu, por exemplo, colocar isso aqui, ele vai aumentar todos os 10 centímetros para cá. Se eu deixar aqui, ele vai aumentar para cima, enfim. Mas eu quero deixar exatamente no meio. E aí, eu dou um OK. Quando eu dou OK, o que ele vai fazer? Essa parte de fora, ela vai aumentar. A linha vai continuar do mesmo tamanho, a nossa linha vai continuar do mesmo tamanho, e agora você tem essa parte extra. Essa parte extra aqui fora é a parte que nós vamos usar para fazer a sangria. Então você viu que tem todo um processo para você fazer isso bem feito? Agora que você já tem a sua área total, você já tem a sangria, o que você tem que fazer? Cara, agora é só você fazer a arte. Aí você pode fazer a arte do jeito que você quiser. Quando terminar, você vai tirar aqui a visualização das linhas e aí você tem a arte pronta. É só salvar o documento e mandar para impressão. Quer ver só? Ó, olha só como que é rápido fazer uma arte.
Eu estou aqui com ela pronta e aí você vê que eu já tenho aqui todo o limite dela, eu tenho aonde vai as coisas, aonde encaixa, aonde fica o rosto da menina no carro. Eu tenho aqui, eu sei que isso aqui vai cortar, então não tem problema. Os redes sociais, ele vai envelopar todo o vidro, então é isso aqui mesmo que eu quero. Então se eu chegasse para cá ou para lá, podia ficar ruim e aqui dentro não tem nada. Então quando eu mandar essa arte para impressão, ela vai exatamente desse jeito. E aí você pode mandar para impressão, certo? Depende. Se fosse em outro canal, eles iam dizer que você pode mandar isso para impressão, mas eu vou te dizer os BO que acontecem no envelopamento de carro. No envelopamento de carro, você tem o adesivo se mexe, ele nunca vai ser exatamente do jeito que você está fazendo. Por isso que você tem que prestar atenção e sempre deixar um espaço para que se algo movimente, ele não corte, não fique de fora, uma letra não se perca. Então, você tem que prestar atenção nisso. E tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é o seguinte: como eu sei que esses BO sempre dão problema, e quanto menos coisas você precisar exatamente no mesmo lugar, melhor, eu faço meu arquivo desse jeito. Ó. Você está vendo que aqui, ó, Venda Mais, o meu telefone e o Arte Rede Social, eles estão apenas com uma cor. E por que que tá isso? Porque essas partes aqui, elas vão como adesivo de recorte. Então tem aqui o outro lado do carro, né, que eu só espelhei aqui as linhas, e aqui nesse arquivo eu tenho aqui as linhas do carro, e aqui eu tenho uma pasta escrito recorte. O que que isso quer dizer? Isso aqui é vetor, tá? Ao contrário do que as pessoas dizem ou imaginam, o Photoshop faz vetor. Então eu salvo toda essa linha aqui como vetor, e aí quando eu mandar o arquivo para impressão, eu mando aqui a parte que vai ser impressa, que é esta parte e esta parte aqui, e os dizeres em si, eu mando ele no arquivo separado como recorte. Eu vou fazer essa arte, ele vai aplicar toda ela. Deixa eu pegar essa aqui que é melhor. Tá vendo só? Aqui eu não tenho nenhum dizer, né? Então o cara da gráfica ele vai fazer o seguinte, ele só tem que encaixar a parte do marketing aqui. Se eu coloco aqui o telefone, o Instagram ou qualquer outro elemento Venda Mais, se ele mexer alguma coisa, pode ser que eu não tenha um adesivo tão legal. E aí, aqui ó, tudo certinho, depois que ele termina, ele vai pegar este adesivo de recorte e ele vai colocar por cima. Muito mais fácil para ele e aí você tem a certeza que o adesivo vai ficar exatamente como você quer. Porque já imagina só que na movimentação que ele faz do adesivo, você coloca o número, corta uma letra de um site, corta o número, fica bem em cima de uma parte de corte do adesivo do carro, então isso daí fica ruim, né? Então, para evitar esses problemas, eu recomendo vocês fazerem esse tipo de aplicação. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu tenho vídeos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia e 15, com tutoriais muito bem elaborados, feitos especialmente com esse programa que é o Photoshop. Por hoje é só, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.